Coração Dragão. Vamos então retomar esta segunda parte do Dia do Clube Coração Dragão e para isso eu quero chamar o nosso artista João Dias. Uma salva de palmas para ele. E quero-te oferecer o cascol do Dia do Clube para que tu possas levar muitas vezes ao Dragão. Sim, senhor, muito obrigado, muito obrigado. Posso tirar a etiqueta? É o meu tamanho, não é? Pode, é o teu tamanho. Então, muito boa noite. Não, me direi, calma, ontem foi sexta-feira, calma. Vamos lá aquecer aí um bocadinho as vozes. Quem é que sabe isto? Ó João Pinto, fala baixo, não estás a estragar. Tu não sabes estar com o pé esquerdo nem com o direito, estás para isso, vais saber cantar. E força Porto, vê-se por nós. João Pinto nem palmas sabe bater. Oh, fala para a frente. Força Porto, vai, vence por nós. Bora. Ei, ei, força. Vence por nós. Ei, força Porto, vence por nós. E esta assim. Só porque esse era o tema também antes. Pinto da Costa, ale, Pinto da Costa, ale, Pinto da Costa, ale, Pinto da Costa, ale, ale, vai! Pinto da Costa, ale, ale, Pinto da Costa, ale, Pinto da Costa, ale, ale. Muito obrigado. Vai, vou puxar aqui de uma, não sei se conhecem. Calma, como é que é? O Bruno agora disse de manhã. Como é que é? Estamos a esquecer do início? Sabem. Então vamos lá embora. Isto é. Calma, que meu, sou eu que estou a dirigir, que calma. Isto começa com. Dá-me o título, Mr. Farioli. Mr. Farioli. Mr. Farioli. Dá-me o título, Mr. Farioli. Mr. Farioli. Mr. Farioli. Dá-me o título, Mr. Farioli. Mr. Farioli. Mr. Farioli, dá-me o título, Mr. Farioli. Mr. Farioli, Mr. Farioli. Afinal sabem. Obrigado, boa dica, Bruno. E o que é que eu ia tocar mais? Lembrei-me de outra, podemos meter nas próximas. Temos que fazer mais ensaios. Mas sabem aquela do. Acho que cantam no AC Milan, aquela do. Que confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione que sube piano piano. Agora a letra fica fodida. Eu acho que aqui muda para chinês. Se tivesse melhor aspecto eu mandava ficar acima, mas estou a brincar. Então, sempre contigo, será porque te amo, ó grande Porto, contigo celebramos. E este ano, que grande emoção, com Farioli é Porto campeão. La 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 la. Sempre contigo, será porque te amo, é grande Porto, contigo celebramos. E este ano, que grande emoção, com Farioli é Porto campeão. La la la. Já chega também. Não, tá, mas para o primeiro ensaio não foi mal. Bem, estão aqui a pescar o olho para ir embora? É sedução mesmo. Estás a seduzir? Estou a brincar. Vamos para a última, que é... Não, se as coisas ficam muito animado e o João Pinto vem para aqui e dá para adormecer. Vamos cá com esta.
azul e branco, desde o dia que eu nasci. E quando entras em campo, eu dou a vida por ti. Porto, és a minha vida e quero te ver vencer. Estou sempre a teu lado, a ganhar ou a perder. Ale, 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 a ganhar ou a perder. Visto de azul e branco, quando entras em campo, eu dou a vida por ti. Porto, és a minha vida e quero te ver vencer. Estou sempre a teu lado, a ganhar ou a perder. Ale, 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 a ganhar ou a perder. Estou de azul e branco. Gracias. Muito obrigado. Anda tu agora, anda para aqui. Muito obrigado, até já. Porto. Sai. Campeão, pão, pão. Tá feito, não? Tá? Ou pode haver discos pedidos? Há discos pedidos? Eu tenho a certeza que a plateia se vai manter aqui quase toda e de tarde vamos ter novamente aqui o... Posso estar mais cansado. O João Dias. Pode estar. Ou não. Não acredito nisso. Não acredito. João, obrigado. Obrigado por este bocado. E então agora vamos dar início ao Porto de Mística. Eu chamo desde já o Bruno Sousa para se juntar a mim, que é quem vai moderar este painel. Este painel o Bruno vai moderar e a determinada altura vai abrir para vocês todos poderem colocar questões, fazerem comentários, porque realmente nós temos aqui 3 nomes que representam bem e profundamente o que é a mística do Futebol Clube do Porto. O nosso número 2, João Pinto, e grande capitão. Obrigado, João, pela sua presença do dia do clube. O Fernando Bandeirinha, uma longa carreira ao serviço do Futebol Clube do Porto. Desde a formação, quase até ao final, sempre um homem cheio de resiliência. Um cascal também. Pode ser aqui. E por fim, o mais novo de todos, o Ricardo Quaresma, o nosso filho adotivo. Que apesar de não ter nascido na cidade do Porto, todos reconhecemos como um homem que transporta a mística do Futebol Clube Porto. Obrigado pela presença, Ricardo Quaresma. Ali, fica aqui? Quase que eu não tinha as cadeiras. Boa tarde, mais uma vez. Bom dia. É assim, eu espero que vocês percebam, eu não sou moderador, eu não sou orador, eu sou um portista como qualquer um de vocês aqui, que tem o privilégio de poder conversar com eles.
com pesos pesados do nosso clube num tema que é, se não é dos mais importantes para mim, acho que para todos é a mística do Futebol Clube do Porto. Falar da mística do Porto é uma coisa que será naturalmente muito repetida, mas pouco explicada, porque eu considero que não se explica o que é a mística do Futebol Clube do Porto. Ela sente-se, mas ela sente-se muito devido a estes senhores que aqui estão e outros como eles, que nos ajudaram a que isto fosse uma coisa que não se consegue explicar, mas que nos foi transmitida ao longo dos anos. Eu começava aqui pelo João Pinto, uma lenda do nosso clube. É sempre um privilégio estar com o João. E falar de mística, falar de Porto, é falar do João Pinto. E o João, que viveu a vida toda associado ao nosso clube, de certeza que já te perguntaram 1000 vezes o que é a mística do Porto. Eu não vou fugir dessa pergunta, não te vou perguntar o que é a mística. A mística está em cada um de nós. A mística está em ver os olhares emocionados quando vimos o vídeo que passou do Presidente dos Presidentes. E está aqui, vivem todos nós, porque nós não conseguimos explicar isto. Mas vocês viveram a mística lá dentro, João. Tu, se tivesses que dizer a alguma pessoa como é que traduzias a mística num exemplo, a mística para ti é o quê? Bom dia a todos. Para mim a mística era ou é a atitude com que, neste caso, os jogadores do Futebol Clube do Porto defendem as cores do Futebol Clube do Porto. Não sei, e a prova disso, por exemplo, é a forma como o Futebol Clube do Porto hoje em dia joga. Dá-me gozo ver o Futebol Clube do Porto este ano, por exemplo, e ver a atitude, a atitude e o querer em ganhar jogos. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que não sei se o Futebol Clube do Porto vai ganhar alguma coisa este ano. Espero bem que sim. Mas estamos muito mais perto de poder ganhar do que há um ano atrás, por exemplo. Isso deve-se à atitude, ao querer ganhar, à forma como eles defendem as cores do Futebol Clube do Porto, e faço votos para que o Futebol Clube do Porto consiga títulos. E neste momento, não puxando o saco a ninguém, acho que temos que dar os parabéns ao André, que é onde eu digo o André com muito respeito ao nosso presidente, pela forma como ele em pouco tempo conseguiu um grupo de jogadores que têm essa mística, que fazem tudo e mais alguma coisa para nos jogos demonstrar ao estádio completamente cheio que querem ganhar esses mesmos jogos. Eu acho que... Isso faz com que quem está na bancada comece a puxar pela equipa. Eu, quando jogava, dizia muitas vezes que nós não podemos estar à espera que seja o público a puxar por nós é que temos que entrar em campo e fazer com que o público comece a puxar, e nós é que temos que puxar pelo público. E penso que hoje isso está mais próximo de acontecer, estamos mais próximos, se calhar, de termos grandes alegrias. Espero que seja já este. Eu acho que o plantel atual, se ouvir as palavras do João Pinto, acho que não pode haver melhor elogio do que receber do João Pinto a passar a mensagem que eles têm mística, que é o que nós precisamos. Quaresma, dizias que o João não sabia falar, falou aqui um bocado de tempo, hein? Não fales muito, senão nem cadeira tens. Quaresma, tu quando entras no Porto, também já te foi perguntado isto 1000 vezes, mas estás aqui em família, podemos partilhar as histórias, não é? Ou repartilhar histórias, penso eu que é sempre bom recordar. Tu, quando entras no Porto, tu sentiste isto, tu sentiste que entraste numa coisa diferente, esta coisa da mística, porque eu, quando estava a pensar neste painel, estava a pensar no jogador a Porto. Um jogador a Porto, não é? O jogador a Porto. E não me lembro de ouvir aquele jogador é jogador a Sporting, ou é jogador a Benfica. Não existe isto, mas existe a expressão jogador a Porto. Isto é o quê? O que é que achas que é isto? Em primeiro lugar, bom dia. Alguém entendeu o que o João disse? Ninguém entendeu. Pode ser que Não. foda-se.
Não. Não, olha, como eu já disse várias vezes, tinha vindo do Sporting e do Barcelona quando fiz a troca com o Deco. E eu tive a sorte de ter capitães fantásticos. E eu quando cheguei ao Porto numa fase em que tínhamos ganho a Champions League, onde havia aquele grande senhor que está ali, onde me passou essa mística. E tivemos grandes conversas. Eu era um miúdo que era rebelde, porque entrei aqui com 19 anos. Era rebelde, ouvia quem queria, e ainda hoje sou assim, não ouço toda a gente, mas ouço quem quer. E o Jorge e o Vítor Bahia nisso, e o Costinha, foram das pessoas que eu mais ouvi. E a primeira coisa que o Jorge na altura me disse foi: tens muito talento, mas tens que correr mais, tens que dar mais porrada, tens que quando perdes a bola tens que voltar para trás, queiras ou não. E foi uma coisa que eu aprendi em deixar tudo o que tinha dentro de campo, e acho que isso é a mística do Porto. E depois é aquilo que eu digo: tu és jovem e vês um jogador como o Jorge a deixar o sangue dele dentro da relva. Se ele deixa o sangue, tu também tens que ir atrás. Não é? Então eu aprendi isso com os grandes capitães. Não tive o prazer de jogar com estes dois senhores que estão ao meu lado. Não tinhas lugar. Gostava de não sei se gostava de jogar na equipa dele ou contra ele, que ele tem mania que é atrevido. E acho que ia ser uma boa luta, porque não, mas gostava. Eu tinha o prazer de jogar com eles, apesar do João era mais mística do que futebol. Mas sim, mas aprendi muito com os meus capitães, e é aquilo que eu já disse. O João também, foi a única coisa que entendi dele, foi que este ano a equipa está diferente, está com mais atitude. Os resultados também ajudam muito. O ano passado andámos num barco sem água. Este ano temos água para andar no barco. Sei que ainda é o início, mas estamos todos muito confiantes que possamos chegar ao título. Obrigado. Eu acho que, Bandeirinha, esta questão da mística e depois se transporta para nós adeptos, não é? Porque nós adeptos também temos a nossa própria mística e o dever de defender o Futebol Clube do Porto, mas no balneário isto lida-se muito com esta parte, não é? Ou seja, o que nós não vemos, o adepto não consegue ver, como vocês lidam entre vocês, as brincadeiras, as patuscadas, as coisas todas que nós já sabemos que existem, é muito importante para esta mística. E eu acho que isto nota-se também este ano, que há ali uma união muito grande entre os jogadores, mas é muito importante o balneário. Sim, claro. Bom dia a todos. Eu vejo a mística para mim é um conceito que já está bastante enraizado aqui no clube. E isso deve-se a todas as pessoas, e eu quando digo a todas as pessoas refiro-me à massa associativa, aos adeptos, aos sócios, aos jogadores, a todos os dirigentes que souberam de alguma forma colocar o clube num patamar em que hoje está. Nós fomos sempre um clube que foi de alguma forma desprezado, muitas vezes ignorado, e com a vontade e com os valores que fomos alimentando e que fomos criando, hoje isso sim, isso é visível através da forma como os nossos jogadores, enfim, se entregam, enfim, a vontade, o querer, porque não chega só vencer, nós temos que demonstrar que vencemos, mas com vontade, com
com muito querer, por vezes até com muito sofrimento. Por vezes nós temos a consciência que estávamos a disputar um jogo em que as dificuldades eram muito visíveis, mas com a nossa vontade nós conseguíamos alcançar os nossos objetivos, mesmo quando, e nós sentíamos isso da parte dos sócios. Os sócios hoje, a massa associativa, as pessoas que vêm hoje ao estádio, transmitem isso. Os sócios hoje conseguem olhar para os 11 jogadores que estão no campo e conseguem ver quem são aqueles que são jogadores à Porto. Isso é visível. Por vezes, eu costumo dizer que, do ponto de vista técnico, o jogador pode não estar no seu melhor porque dormiu mal, porque porque está mal disposto, mas se dá tudo, se corre, se luta, se ganha bolas, se ajuda a equipa, os sócios gostam disto. Nós gostamos disto. Para mim, isso é a mística do clube. É nós sentirmos que cada um de nós, a começar pelos jogadores, pela direção, pela massa associativa, toda a gente que envolve, toda a gente que está no clube, e eu acho que hoje todos nós sabemos o que é mística. Vocês, Bandeirinha, e passando também aqui a palavra ao João Pinto, sentem que são responsáveis por grande parte dessa mística, porque nesse período que vocês jogaram... Para mim é para ti. Então tenho que falar pouco, senão o Quaresma não percebe. O Pedro Filho não percebe. Só percebe a última frase. Mas vocês sentem esse sabe? Não, eu acho que ajudaram isto ao longo dos tempos eu aprendi com outros jogadores, Fernando Gomes, Lima Pereira, e isso era transmitido, aquilo que eles faziam era transmitido dia a dia. Naquela altura o Futebol Clube Porto, no início das épocas, só apresentava 1 ou 2 jogadores que viessem novos, era tudo mais fácil. Por exemplo, eu lembro-me que com o Sr. Pedroto e com o Presidente da altura, Pinto da Costa, foi-nos dado quase uma cartilha para aquilo que nós teríamos que seguir. Foi-nos dito aquilo como nós éramos tratados em relação aos clubes do Sul. Eu sou do tempo, Bandeirinha se calhar também mas eu sou do tempo em que atravessávamos a Ponte Dom Luís ou a Ponta Rábida e já estávamos a perder por 2 ou por 3-0. E isso foi tudo, acho que se iniciou com o Sr. Pedroto e na altura com o Presidente Pinto da Costa. Eles desde sempre deram a cara, desde sempre nos fizeram sentir a forma como nós iríamos ser tratados. E eles diziam uma coisa que era para mim era sagrado, que era quando o Futebol Clube Porto ganhava, não era mérito nosso, e quando nós perdíamos, a comunicação social batíamos a torto e a direito. E quando nós ganhávamos, quando eles viam que não nos podiam derrubar, quando nós perdíamos e deitaram-nos abaixo, então quando nós ganhávamos, davam-nos imenso valor àquilo que nós estávamos a fazer. E eu lembro do Sr. Pedroto, dizia muitas vezes que cuidado, que quando vem muita fruta de lá de cima é para nos tentar adormecer. E isso fazia de nós a tal mística, que era não facilitar, jogo a jogo, dar-nos tudo daquilo que nós tínhamos. Nós dizíamos muitas vezes, à entrada do túnel para o jogo, nós podemos jogar menos do que ele, mas temos que correr mais do que eles. E isso foi transmitido ano após ano. Foi o Gomes, se calhar, em relação à minha pessoa, fui eu depois ao famoso jogador que está ali ao lado do Quaresma. Não és tu, não te ponhas a rir, é o Jorge Costa. É para o Jorge Costa, transmiti isso a ele, e ele depois, durante os anos, com o Vítor Via, também transmitiram. Vai passando mensagem. Pronto, eu estou a brincar com o Quaresma, mas para mim, o Quaresma, isto falando de verdade, foi o segundo melhor jogador que eu vi a passar aqui no Futebol Clube Porto. Pergunto-me quem é que foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Ó João, e o primeiro quem foi? E o primeiro quem foi? O primeiro foi os outros todos. Ricardo. Não, isto deve ser a fome já.
Não, falando agora mais a sério, para mim o Quaresma foi dos grandes jogadores. Eu tive a honra de trabalhar não, mandava-o trabalhar, só que ele não trabalhava um caralho. Fui adjunto do Jesualdo 4 anos, apanhei o Quaresma como jogador. E para mim ele fez coisas, eu vi coisas tanto nos treinos e em jogos que mais nenhum jogador o fez. Passaram grandes jogadores pelo Futebol Clube do Porto e o Quaresma está metido num desses. Concordo. Ricardo, tu quando chegas... Eles nasceram... Não sei se queres responder primeiro. Não. Está tudo dito. Eles nasceram no Porto, eles viveram o Porto. Tu chegaste ao Porto, apaixonaste-te pelo Porto, pelo Futebol Clube do Porto. Tu és um defensor, como eu, como qualquer um que aqui está. Ainda no jogo contra o Benfica tens ali uma frase que isto entrou em ebulição, quando disseste que não há coisa melhor do que marcar um golo ao Benfica. Isto vem de dentro, porque saiu-te de dentro mesmo. Vê-se que não é conversa só. Tu sentes... Tens explicação para isso? Consegues encontrar uma explicação porque é que... Não, é aquilo que eu já disse. Eu não nasci portista, mas hei de morrer portista. Porque... Porque toda a gente sabe que eu fui criado no Sporting e são clubes totalmente diferentes. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tu no Sporting, se empatares, se perderes, ninguém te chateia. Não? E eu quando cheguei ao Porto, eu lembro-me de um jogo que estávamos a perder 1-0, acho eu, com o Beira-Mar aqui. E eu faço uma jogada e podia cruzar de pé esquerdo e meti uma letra para a bancada e ouvi o estádio todo, filho da puta, eu vou-te matar. E essa merda. E eu comecei a olhar e disse, isto é diferente. Então lá está, eu sempre gostei de jogar com pressão. E acho que os adeptos, eu conquistei-os, porque também tinham feitio, aliás, eu acho que tinham o mesmo feitio que eles. Quando tinha que mandar alguém para o outro lado também os mandava. E foi isso que consegui chegar perto deles. Não é? Eles também sabiam que eu dava tudo, que sempre dei a cara por este clube e por esta cidade, porque tu, quando falas do Porto, não podes falar só do clube. Porque o Porto é a cidade. E era isso que eu dizia a muitos colegas meus que chegavam ao Porto. Eu dizia-lhes, não vais só vestir a camisa do clube. Estás a representar a cidade. É isso que vocês têm que entender. Então foi isso que me foi passado, foi isso que eu fui aprendendo. E depois comecei a amar estes adeptos, porque às vezes eu entrava a dormir, porque tu, quando tens muito talento, às vezes deixas-te ir, e às vezes precisava de levar esse tal de filha da puta para cima para despertar. E foi isso que me fez apaixonar por este clube. E ainda bem. E ai de morrer comigo. Muito obrigado. Ainda bem. Não é fácil, imagino que não seja fácil para os jogadores receberem assim, jogadores mais rebeldes ou mais irrequietos. Eu não digo que precisam ser educados, mas que têm que perceber o que é o Porto. Vocês, nas vossas experiências, sentiram isto com jogadores que foram chegando ou assim, mas agora, como é que achas que se passa esta mística? Ou seja, as referências que vão ficando têm este dever de passar esta mística. Nós temos o nosso presidente, que é um dos grandes exemplos da mística que transporta, e o presidente faz tudo o que pode, como nós adeptos, para transmitirmos esta mística aos jogadores, mas nós sabemos que há jogadores que, ainda por cima agora, não estão nem aí, ou não querem, ou não quererão saber. Mas o que é facto é que nota-se atualmente, esta época, isto. Percebe-se que há a acontecer qualquer coisa lá dentro, que nós conseguimos sentir. Vocês, no vosso tempo
não sei se tens algum exemplo de algum jogador mais rebelde ou que fosse assim um bocadinho mais desligado do Porto. Sim, eu há pouco eu não consegui responder àquilo que me tinhas perguntado relativamente a como é que era o ambiente dentro do balneário. E o João está aqui e sabe isso. E eu partilho isto com vocês, não sei se algumas pessoas alguma vez tiveram, enfim, conhecimento, mas nós todas as sextas-feiras almoçávamos todos juntos. Poderia haver um ou outro que não ia, mas era uma forma de nós, enfim, convivermos e estarmos ainda mais unidos. E eu aqui falando um pouco, enfim, aqui da parte do Quaresma, todos nós sabemos que o Quaresma era um jogador fantástico, foi um jogador fantástico. Foi um dos melhores jogadores portugueses que nós tivemos, e eu falo por mim, mas faltava-lhe algo mais. E isto, aqueles jogadores que vêm de fora, tivemos aqui o Rui Águas, tivemos na altura o Dito também, que vieram os dois do Benfica, e por vezes não é necessário nós estarmos a chamar a atenção. Eu acho que a própria vivência deles, enfim, a observação que eles vão fazendo, a forma como nós treinamos, vocês não fazem ideia, mas nós tínhamos treinos que aquilo era com uma intensidade, uma coisa que parecia um jogo, parecia uma final, eram treinos intensos, treinos agressivos, mas no final estava tudo bem, havia choques, havia às vezes até lesões, mas estava tudo bem, era assim que nós treinávamos, era assim que nós queríamos jogar, e era aquilo que acontecia. Os jogadores novos, os jogadores jovens que vinham ou que ingressavam, viviam viam aquilo, e eles sabiam perfeitamente que foi aquilo que aconteceu com o Quaresma, com toda a certeza, e mesmo até o próprio público, como eu já referi, o nosso público hoje, os nossos sócios, os nossos adeptos, sabem o que é um jogador à Porto. Eles têm a mística do Porto, eles têm a mística, que, como o Quaresma disse, da cidade, das pessoas do Norte. E isso é que faz de nós sermos melhores, porque nós tivemos que ser humildes, a humildade daqueles que acabam por ser campeões, lutadores daqueles que são sempre os campeões, os melhores, e hoje nós somos os melhores. A vivência no balneário é sempre fundamental. Eu tive situações, e uma vez, só para partilhar aqui com vocês, os meus colegas riam-se na altura, vocês lembram-se o Geraldão era um... E num treino antes de irmos para estágio, nós fazíamos sempre um joguinho atrás da baliza, de 7 contra 7, e ele, num lance, rasgou uma chuteira. E eu quis me virar ao Geraldão. 1,70 m, por quase 2 metros. Os meus colegas riam-se. Depois, no final, entramos no balneário, estava tudo bem, abraçámos. É este o espírito. E hoje, conforme o João aqui já referiu, e também o Quaresma, eu tinha saudades de ver uma equipa a Porto. E eu, este ano, eu vejo uma equipa a Porto. Eu vejo a equipa a lutar, a correr, a dar tudo, a querer ganhar, porque, como eu disse há pouco, não basta só ganhar, nós temos que demonstrar que fizemos tudo para ganhar, mesmo até perdendo. Por vezes, claro que nós não queríamos, mas desde que acaba o jogo e nós tínhamos a consciência tranquila que tudo fizemos, enfim, lutámos, corremos, trabalhámos, mas não deu para ganhar, mas pronto, ficou aquilo que ficou. E é com esse espírito que nós temos de continuar, e vamos continuar, por isso é que somos quem somos, por isso é que somos um clube diferente. E eles mesmo, quando chegam, eu vou partilhar aqui com vocês uma situação, eu não sei se o João se recorda, na altura em que o Sr. Bobby Robson veio para o Porto, 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, ele no balneário a falar connosco, transmitiu-nos que eu, quando estava em Lisboa, dentro daquele, enfim, português, inglês, a tradução com Mourinho... O João estava fodido. Inglês, dizia ele que realmente vocês têm razão, vocês são um clube diferente. Eu estava em Lisboa e não é nada daquilo. Eu tinha a ideia que vocês eram
deixem-me usar aqui uma frase que o Presidente disse, que vocês eram uns calimeros. Mas não somos, era mesmo verdade. Nós fomos um Estás a olhar para o lado porquê, caralho? Nós somos, buscar, caralho. nós somos um bocadinho, porque pensavam que nós somos sempre, enfim, os coitadinhos. Nós não somos uns coitadinhos. Nós fomos muitas vezes, eu digo isto com alguma tristeza, fomos muitas vezes desprezados, ignorados e conseguimos estar num patamar em que os outros nos invejam, com toda a certeza. Obrigado. João, eu só mais uma pergunta, porque depois vou passar aos adeptos. Isto nos treinos também é muito importante, não é? Rasgadinhos faz diferença, passa-se logo a mensagem. A pergunta é para todos, o Quaresma também, porque tu sentiste isto, sentiste que tiveste de tirar o pé, o João se treinasse contigo... Tirar o pé... No treino. Tirar o pé? Sim. Tirasse o pé estava fodido. Eu tenho um episódio com o João, quando ele trabalhou connosco, que ele entrava nos mainhos, lembras-te? Um dia antes do jogo, a gente estávamos a fazer mainho. E o Jesualdo disse-lhe, João, mas vais com calma. E o senhor João andava quase a partir a perna aos jogadores. Mano. O Jesualdo tirou-o do treino. Por isso é para tu veres, não, mas isto é para tu veres que ali ninguém facilitava. E depois eu vou-te dizer uma coisa, eu apanhei centrais Jorge Costa, tudo meigos, Pepe, Bruno Alves, Ricardo Costa, Pedro Emanuel, todos assassinos. Tu não podias tirar o pé. Não dava para tirar o pé. Por muito tu quisesses ter um treino mais calmo, não dava para teres um treino mais calmo. A intensidade era tanta, a emoção era tanta, que não dava para tirar o pé. Era aquilo que o Bandeirinha estava a dizer. Às vezes chegávamos quase a andar à porrada dentro de campo, mas depois chegávamos ao balneário e estava tudo bem. E era essa mística. A gente entrávamos para o campo e lutávamos todos uns pelos outros. Se houvesse confusão com um, ias levar com todos. Fantástico. E isso é ser Porto. Eu lembro-me de ir ao Estádio da Luz, ao meu estádio preferido, eu já disse isso muitas vezes, e no corredor eu já sentia que íamos ganhar. Porque eles olhavam para nós e tremiam por todo o lado. Era a realidade, esta era a realidade. Agora é que pronto, andam aí um bocadinho mais nariz empinado, mas vão acabar por cair. Obrigado. Bom, eu posso passar agora a abrir as perguntas ao público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a algum deles, temos ali. Bom dia a todos. Já que estamos a falar de mística, o que é o Porto, gostaria de perguntar ao João uma história contada pelo treinador do nosso rival atual. Na história que o João parte o dedo e rasga a volta e vai a campo com o Bobby Robson. Gostaria que o João contasse a primeira pessoa, porque eu já parti um dia e sei bem o que isso é e a dor que isso... Isso não deve ser de um dedo, deve ser algum pau que anda para aí. Parti o dedo pequeno do pé esquerdo, o mindinho, não é? O mindinho. O mindinho eu costumava chamar ao Quaresma, mas era pequenino. Não, parti o dedo do pé e os médicos diziam, fui ao médico para uma possível operação, o que é, e eu perguntei ao médico, doutor, então como é isto? É para operar, não é? Eu quero saber isto rápido. E ele disse, não, vamos a ver, vai demorar, vamos a ver, primeiro não fazemos nada e vamos a ver. O que é que vamos fazer daqui a um mês? E eu, foda-se, daqui a um mês. Deve estar tolo. No primeiro treino a seguir não treinei e eu disse ao Rodolfo, que era na altura o massagista, Rodolfo, eu quero ir ver o treino. Não há, vou descalço, vou de chinelos, não há problema nenhum. Ele, não, até te faz bem, não sei quantos. Eu de chinelos, na altura, equipávamos e descíamos a rampa que dava para o campo de treinos. E eu comecei de chinelos, tal por lá abaixo, não doía nada aquilo.
não doía, eu foda-se. Pus umas meias, eles estavam a treinar no campo de treinos, eu comecei a andar a passo à volta do campo. Eu era assim, foda-se. O dia do partido não dói nada e querem-me operar. Pronto. E aquilo passou. Passou o primeiro treino, no segundo treino, vou eu assim, espera aí, deixa-me calçar a bota. Calcei a bota, não, eram umas dores do caraças. Eu falei, realmente isto está partido, estou lixado. Ver o outro treino a seguir, outra vez a passo à volta do campo, só com a meia, outra vez não doía nada. Eu assim, não, isto aqui é qualquer coisa que nos está a bater sério. Cheguei à beira do sapateiro na altura, do Sr. Manuel, não é? Sapateiro, Sr. Manuel, não tem umas voltas, eu calçava 41, que era pé de jogador, o Quaresma é 40, não tem umas voltas 43, velhas, mesmo velhas. Ele, tenho, posso rasgá-las? Posso. E então cheguei, peguei na bota e fiz aqui o buraco. E eles, calcei as botas, as duas, a minha normal do pé direito, que era a que cruzava melhor, para trás da baliza, cruzava melhor, e a pé esquerdo com o buraco. E eles começaram-me a chamar maluco. Ó João, o que estás a fazer, maluco do caralho, não sei o que, não sei quantos. E eu assim, não, eu não vou treinar, é só para ver. Andei à volta do campo, não doía nada. Tinha lá o buraco, não doía nada. Comecei a correr devagarinho, não sei o que, não sei quantos. Também não doía. E eu assim, não, isto eu vou ter que... Amanhã já treino. Amanhã já treino. E então, para os colegas que eram adversários e para os adversários no jogo ao domingo, deu-me na cabeça para pintar, como as meias eram brancas, pintei a meia de preto, que era para ficar à cor da bota. E assim foi. Cheguei à beira do treinador, não sei se era o Horto Jorge na altura, cheguei à beira dele e disse, Mister, eu estou pronto para jogar. E ele, maluco, estás tolo ou quê? Estou a dizer, estou pronto para jogar. Faça o teste na véspera, o quê? E então ele fez o teste no Estado das Antas, a dar-me piques para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Estou bem, estás bem? Quer jogar? Disse, quero. E joguei assim. Não sei se há mais perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta. Olha, Desculpe lá, só em relação à mística e àquilo que eles responderam, eu não cheguei a responder, a questão da agressividade nos treinos, a agressividade era pior que nos jogos. E nós dizíamos, nós treinando bem, chegámos aos jogos e jogámos bem. E a agressividade era tanto, e a mística, a mudança de uns jogadores para os outros. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que veio o Zé Albico para o Porto. Aquilo na altura, a gente estávamos no balneário e tinha lá na porta do Moreno, que era o roupeiro, tipo um postigo, a gente chegava lá e ele via-nos, entregavam-nos o cesto com as botas e isso tudo. Quem é que está à minha frente? O Zé Albico. Olá, boa tarde, cara, não sei o que, está tudo boa sorte, não sei o que, não sei quantos. Veio o cesto dele, eu comecei a espreitar e eu assim, foda-se, Zé Albico, é assim? E ele, porque há algum problema, espera aí, vais ver o meu. E veio o meu cesto e ele começou a olhar para as botas primeiro, pitões deste tamanho, de alumínio. O dele era de borracha. As caneleiras deles era assim, era uma coisinha assim. A minha era até cá acima. E atrás. Era até cá. Olha, eu virei para ele e disse, Zé, põe-te fino, que os treinos aqui, eu não sei como é que era em Guimarães, mas aqui estás a ver como é que acabou. E só não leva até às orelhas... Porque eles aqui nos treinos, se as orelhas mexerem, eles dão nas orelhas. E ele foda-se assim, ó João. Prepara-te. Ele tirou botas de alumínio e tudo, foi para o treino, ele acabou o treino, chegou à minha beira e disse, foda-se, realmente tinhas razão. Obrigado, João. Vamos a ler o senhor, depois temos aqui outro. Ora, muito bom dia. Eu tinha uma pergunta para o Ricardo Quaresma. Na medida em que já aqui se falou que o Porto Clube também é, de alguma maneira, também representante da cidade, e isso é porque nós somos o baluarte da segunda cidade do país, eu gostaria de perguntar ao Quaresma, ele que veio do Barcelona, se sentiu em Barcelona algo semelhante, já dado que o Barcelona é também o clube baluarte na segunda cidade de Espanha. É diferente. É diferente porque eu não sei se já foi ver algum jogo ao estádio do Barcelona. O estádio é grande, mas não fazem muito barulho.
Por isso é totalmente diferente, são mentalidades diferentes. É verdade que é um estádio em que, quando você entra a primeira vez, mete respeito, porque é um estádio enorme, mas parece que estão no cinema. Só fazem barulho com alguns jogadores. Na altura eu cheguei com o Ronaldinho, então quando ele tocava sentia-se aquele entusiasmo dos adeptos, mas de resto estão praticamente o jogo todo calados. E aqui é diferente, aqui as pessoas saem de casa revoltadas. Saem revoltadas e metem aquela pressão boa nos jogadores. E é isso que nos faz estar vivos, estar atentos a tudo o que move, não é? Então, por isso essa comparação, posso lhe dizer que são coisas distintas. Obrigado. Tínhamos aqui um senhor, depois não sei se mais alguém já quer levantar o braço para fazer a seguir. Muito bom dia, sou de Castelo Paiva, quero fazer duas perguntas, uma ao Ricardo Quaresma e uma ao nosso capitão João Pinto. Ao Quaresma, gostava que ele dissesse aqui qual foi o golo que mais mexeu com ele, mexeu contigo, com a camisola do Futebol Clube do Porto. E ao João Pinto, veio substituir na altura um grande jogador de defesa e direito, foi o Gabriel. Como é que ele se sentiu quando teve que substituir o Gabriel? E o que é que ele se sentiu, o que é que lhe passava pela cabeça quando ele pegou na taça dos campeões europeus de 87 e não deixou ninguém pegar nela? Muito obrigado. João, queres comentar? Não, sou eu que respondo, senão ele fica chateado. Não, deixa responder, João, és mais velho, anda lá. Em relação a primeira era sobre quê? Já não se lembra que era. A primeira... Esta memória está o Gabriel. Vieste para o lugar do Gabriel. Sim, o Gabriel foi dos grandes laterais direitos que passou pelo Futebol Clube do Porto. Na altura, o meu primeiro jogo como titular do Futebol Clube do Porto, no tempo do Sr. Pedroto, foi no jogo no Campo Salgueiros, ainda era o Pelado, em Paranhos, ainda era Pelado, e lembro perfeitamente que estava o Gabriel lesionado nesse jogo, e o Sr. Pedroto, na altura, dava-se as equipas no balneário, e o Sr. Pedroto começou o número 1, não, o Gabriel estava bom e o Inácio é que estava lesionado. O número 1, não sei se era o Fonseca, o 2 o Gabriel, 3 o Lima Pereira, 4 Eurico, 5 o Miúdo. Eu comecei a olhar para ele, sim, o Miúdo, e apontar para mim. Eu disse assim, foda-se, vou jogar, nem me disse nada, nem nada, vou jogar, pronto. E o jogo correu bem, nesse jogo correu bem. No jogo a seguir, as minhas belinhas eram tão grandes que aleijou-se o Gabriel, aleijou-se o Gabriel, e nós jogámos no estádio das Antas o outro jogo. E joguei eu a lateral direito, o Inácio a defesa esquerda. No jogo a seguir, outra vez no jogo no Estádio das Antas, mas chovia que Deus a dava. E o Inácio ainda estava lesionado, o Gabriel já estava bom, mas estava meio lesionado, mancava e essa coisa. E depois com o terreno pesado que estava, ainda teve mais dificuldades. E nesse jogo fui considerado pelos jornalistas, não é como a cantor que vem aqui que não cantam caralho, mas não interessa, fui considerado um dos melhores jogadores desse jogo. Prontos, e foi assim, depois comecei eu a jogar a lateral direito e o Inácio a lateral esquerdo. Eu lembro-me que passado um mês o Sr. Pedroto veio ter comigo e eu nunca tinha reparado, miúdo, anda cá, sabes porque é que o Gabriel não é convocado? Eu sei lá, o Sr. Pedroto é que sabe, eu sei lá. E vai ele assim, porque tu jogas melhor se ele não estiver no banco. E eu, foda-se, está bem, ainda bem. Em relação foi assim que eu comecei e depois, graças a Deus, joguei quase sempre. Em relação à taça, eu digo
ainda hoje digo que foi como o meu pai me tivesse dado a primeira bicicleta e eu não queria deixar os meus amigos andar. Em tons de brincadeira, ainda bem que fiz isso, porque passado 40 anos de termos ganho essa final da taça, quando falo nela, apareço sempre eu com ela na cabeça. Se a tivesse largado, aparecia o Mados, era outro jogador qualquer, assim é o João Pinto. Ricardo, agora se quiseres responder ou comentar aqui alguma coisa. É sempre um prazer ouvir o João. Não, eu tive o prazer de fazer grandes golos. Mas posso começar logo pelo primeiro. Foi a Supertaça em Coimbra contra o Benfica. Eles cheiram-me na rifa. Não sei se temos mais pessoas que querem fazer perguntas. Temos ali ao fundo. Eu ia pedir só o favor de se levantar também para podermos... Para podermos ver aqui. Não é isso. Obrigado. Obrigada. O meu nome é Maria Cunha, ou Manuela, mais conhecida. Eu queria fazer uma pergunta ao Quaresma, porque eu não sou grande adepta de futebol, estou aqui porque tenho um famoso adepto de futebol. Ó Quaresma, tendo em conta o percurso que tu fizeste, desde os bairros de Lisboa até grandes palcos do mundo, o que é que tu achas que o futebol te ensinou sobre resiliência e identidade portuguesa? Onde é que tu foste, se o futebol realmente te deu armas para seguir na vida? Para malgar, quando és pobre, tens de agarrar alguma coisa. E então agarrei-me ao futebol. Porque fui criado num bairro complicado, onde era conhecido pela fábrica da droga. E ou virava traficante e se calhar estava morto ou estava preso, ou tinha que me agarrar a alguma coisa que me chamasse a atenção e que eu percebesse que era bom a fazer. Então o futebol nisso ajudou-me a sair desse mundo. E depois, lá está a questão de seres pobre. Tu tentas te agarrar àquilo que percebes que és bom. Eu comecei a dar valor ao futebol aos meus 16 anos, quando sou campeão europeu. Eu percebo que posso ir longe e ganhar dinheiro com o futebol. Então agarrei-me ao futebol e eu acho que a personalidade já nasce contigo, ninguém compra a personalidade. E eu sempre fui um miúdo que mesmo pobre e sem nada, eu dizia às pessoas que tinham dinheiro que um dia também ia ter o que eles tinham na altura. E muita gente riu-se na minha cara, diziam que eu era maluco. A verdade é que o maluco chegou longe e hoje em dia tenho muita coisa e fico feliz porque posso passar isso para os meus filhos, dizendo... E é isso, eu acho que a educação também vem de casa, não tem nada a ver se tens dinheiro, se não tens dinheiro. E os meus pais deram-me aquilo que puderam, mas deram-me uma educação muito, muito boa. E é aquilo que eu digo aos meus filhos, hoje em dia vocês nasceram com tudo, mas têm que perceber que a vida não é fácil. Então, ainda os levo aos bairros, porque tenho muita família nos bairros, que é para eles perceberem que o mundo é complicado. Por isso, posso lhe dizer que o futebol foi uma grande ajuda e ensinou-me a ser homem. Obrigado, Antes, o Bandeirinha queria comentar aqui. Queria só reforçar um bocadinho e também de alguma forma responder àquilo que perguntou. Contrariamente àquilo que muita gente ou muitos pais pensam, o futebol não é só um jogo de miúdos que dão os pontapés
enfim, na bola, e eu, tal e qual como o João, e se calhar o Quaresma também no Sporting, eu comecei aqui no Porto com 13 anos, o João talvez com 14, e aquilo que eu hoje posso concluir é que o clube deu-me tudo. É uma formação pessoal, aquilo que nós temos hoje, enfim, temos uma vida folgada, como é óbvio, mas não é só uns pontapés que a gente dá numa bola, é por vezes a formação individual de cada um de nós. O problema por vezes está quando muitos pais querem colocar os miúdos no futebol porque se ganha muito dinheiro. Eu não vou citar nomes, mas joga aqui na nossa equipa principal o miúdo titular, que na altura em que eu falei com os pais, o convidei para ele vir para o Porto, também não queria, porque achava que o futebol não era um meio e a senhora é professora, o miúdo tocava muito bem piano, era bom aluno, mas eu fui-lhe ver, eu estive aqui uma vez com ela aqui na tribuna e ela, enfim, agradeceu-me, porque isto é vida, isto é normal, por vezes as pessoas pensam que o futebol é só futebol, só joga o futebol porque vai ganhar dinheiro, não. O futebol é uma aprendizagem, os miúdos aprendem, o Quaresma hoje, não tenho dúvidas, tal e qual como eu e como o João, e como outros como nós, estão mais capazes, aprenderam muita coisa, que se não fosse o futebol, isso era impensável, não é? É um pouco isto, é um pouco a imagem que as pessoas, por vezes, têm alguma imagem deturpada do que é hoje o futebol. E nós hoje, eu fico feliz, porque os miúdos hoje têm aquilo que nós não tivemos. Os miúdos hoje têm apoio escolar, têm apoio psicológico, têm médico constantemente, podem fazer exames. Quer dizer, a todos os níveis. Acho que é uma escola rica, é uma escola de vida, contrariamente àquilo que, por vezes, as pessoas pensam. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Eu não sei se nós já não temos tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser aproveitar. Julgo que não falhei ninguém, temos aqui, por favor. Estamos à vontade, eles façam perguntas. Fala inglês. Vai jogar à tarde, não é? Não vais ser treinador, João? Para quê? Para tu nos Temos um jogo aí de vintage. Não. Então eu queria aproveitar para perguntar ao Quaresma como é que ele, nos grandes jogos, fazia para controlar a mente e para estar sempre ao mais alto nível. Dormia muito. Sério. Eu vou-vos explicar uma coisa. Muita gente... Eu tinha a fama que não queria nada com futebol, que só jogava quando queria, e isso é mentira. Porque eu sempre treinei bem, sempre me dediquei ao futebol. Se calhar não tive as escolhas certas quando tive que escolher os clubes para onde queria jogar. Foi o único. Mas eu sempre, em relação aos grandes jogos, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. A pressão a mim nunca me causou esse stress que eu via às vezes nos meus colegas, vamos jogar contra este, ou vamos àquele estádio. Isso a mim dava-me ainda mais vontade de jogar. Então, eu já estou farto de dizer isto, para mim o melhor treinador que tive na minha carreira foi o Josualdo. E o Josualdo tinha a mania de me picar, ele sabia-me picar. Então ele às vezes começava com os laterais a dizer, este lateral é fantástico, é difícil passar por ele. Eu começava a olhar para ele, Então eu já me começava a concentrar um dia antes. Então, o que é que eu fazia? Eu no dia dos jogos, ou a gente apresentava sempre um dia antes para ir para estágio, não é? Eu desde aí só falava com 2 pessoas na altura, que era com o meu irmão e com a minha mãe, não falava com mais ninguém ao telefone, já para me concentrar para o jogo. Então era assim que eu vivia e foi assim que eu fiz durante a minha carreira. Depois obviamente que apareceu a minha mulher e também tive que meter a minha mulher nesse pacote, né?
senão ia dar problemas. Mas era assim, falava só com 2, 3 pessoas, para não me estarem ali a chatear, porque há sempre aquele amigo, quer bilhetes, quer isto, que eles pensam que a gente trabalha na bilheteira. Então eu, para não os aturar, não atendia ninguém, não falava com ninguém e concentrava-me só naquilo que era o importante, que era o jogo. Fantástico. Obrigado. Aproveito, obrigado. Agradecer aos 3 a vossa... Queres dizer alguma coisa, Bernardinha? Não, como a senhora perguntou também aqui ao Quaresma, como é que ele focava nos jogos, lidava com a pressão, isto é aquilo que eu entendo, isto é a minha opinião. Jogadores como o Quaresma e grandes jogadores, esses nunca têm pressão. E esses são aqueles que nos momentos em que as coisas estão difíceis, eles pedem a bola e fazem o jogo deles e estão-se a marimbar para aquilo que os sócios dizem, mas são eles é que marcam a diferença. São estes jogadores, enfim, que marcam sempre ali a diferença do que quando é necessário uma jogada do Quaresma, uma trivela e sai um golo, enfim, que nunca ninguém imaginou e está ao alcance de muito poucos. E depois tem os outros jogadores. E nós temos exemplos, eu joguei aqui na equipa há 10 anos, o João mais tempo do que eu. Depois temos bons jogadores que chegam aqui, que vêm de outros clubes, e a grande dificuldade que eu notava é que esses jogadores não conseguiam aguentar a pressão. Porque isso é a grande dificuldade. É nós estamos no campo e temos 40 mil pessoas à nossa volta e todos a assobiar. É que isto não é fácil. Por isso é que muitas vezes nós, quando falamos e quando pedimos aos sócios, e isso hoje é visível, porque nós temos o vosso apoio. Hoje, e estes últimos anos, eu tenho visto a massa associativa, mesmo até nos momentos mais difíceis, a dar apoio, a puxar pela equipa. É isso que nós queremos. Aqueles jogadores que não conseguem se abstrair do que é a pressão, do que é o assobio, do que é o insulto, e esse aí não tem espaço aqui, sem dúvida. E o Quaresma, enfim, enquadra-se naqueles jogadores. O João também, ao know-how que ele já teve, e enfim, também a pessoa que é, isso são coisas que nós vamos trabalhando. E depois há aquelas pessoas que não conseguem. A pressão é uma coisa que muitas vezes, enfim, vai sempre atrofiando. Isto é um bocadinho como nós, enfim, lá nos nossos empregos. Se nós tivermos o nosso chefe atrás de nós, que é só a dar-nos cabo da cabeça, a chamar-nos a atenção, as coisas parece que nunca saem. Agora imaginem 40 mil pessoas a assobiar. E são jogadores como o Quaresma, enfim, como os grandes craques que nós tivemos aqui no clube, são esses que marcam a diferença. Só um bocadinho, enfim, só para fazer entender o que é necessário para a gente fugir um bocadinho da... Posso falar? Eu tive colegas que eram grandes jogadores, sem dúvida que eram. No treino eram maravilhosos e depois chegávamos aqui e tremiam. Eles próprios diziam que não gostavam de jogar no Dragão. Por isso mesmo, pela pressão que tinham. E agora estão mais calmos. Agora estão mais calmos. Na altura, eu vou partilhar isto. Na altura era complicado. E eu olhava para eles e perguntava-lhes: mas pá, tu no treino fazes coisas maravilhosas e chegas ao jogo... E eles faziam uma força do caraças para cruzar e a bola rasteirinha. Os gajos não comeu, meu. Isto é verdade. Mas é o stress. Eu tive uma situação, tivemos um jogo aqui nas Antas, eu estava a jogar a lateral direito e estava a jogar à minha frente um jogador. Estávamos a jogar para a taça contra o Estoril. Um jogo que nós tínhamos imensa dificuldade sempre. Os jogos com o Estoril, quer lá, quer mesmo aqui nas Antas, eram sempre jogos complicadíssimos. E depois do intervalo, estava já na segunda parte, estava 0-0. O jogador que estava a jogar à minha frente, eu não vou citar nomes, mas é que isto é verdade. Disse-me assim: Bandeirinha, não me passes mais a bola. Eu não quero a bola. Isto é verdade, juro-vos que isto é verdade. Em pleno jogo. Há pessoas que não conseguem. Acho que é a personalidade ninguém a compra. E tu ou tens eles no sítio ou então fica em casa.
Obrigado. Eu penso que vou passar a agradecer-vos por esta partilha, que foi fantástica, e passar a palavra aí ao Paulo Vizarro. E eu vou-vos pedir mais 3 coisas. Uma, cada um de vocês que deixa a sua marca aqui no painel. João Pinto. Anda, Quaresma. Em qualquer sítio. Já não está aqui. Bandeirinha. Não vais ao jogo. Pensei que ia chamar o treinador. Vou comer uma arroz que é vida. Isto não se vê, pá. Pois é só para quem está no outro lado. E queria também convidar o Dr. João Lima para se juntar aqui connosco ao palco, para o Quaresma já é repetido, mas tem um voucher para ir à clínica dele, ou para as mulheres, para os filhos, com todo o gosto, para poderem ir à clínica dele. Aí à clínica. À clínica. Vamos dar essa cara. Cirurgia plástica. Olha. Clínica de cirurgia plástica. Grátis. Não. O Quaresma já lá foi, não? Não? Obrigado. Todo bom. Obrigado. E agora... Só para terminar, na minha ótica, a mística, a nossa mística é a alma do clube. Isto é a minha forma de ver. E ainda bem que o Bandeirinha teve estas palavras finais, porque antes de continuarmos com o nosso programa, eu vou pedir aos 4 que se sentem aqui para terminarmos com mística, como deve ser, e para assistirem ao vídeo que vamos passar. Não vamos ouvir outra vez o gajo a cantar? Não. Sai por ali. Vamos ver-vos com mística. Dia do Clube. Coração Dragão. Eu não sei explicar o que é mística, eu não consigo, por palavras, explicar o que é mística. A mística é quem é formado no clube, se não. Isto tem a ver com algo muito profundo que não se consegue explicar. Um clube especial, a mística Porto, não ter medo de ninguém, seja onde for. E nunca ficar à sombra das vitórias. Penso que são princípios fundamentais. Cada ano que passava eu sentia que a gente estávamos cada vez mais fortes. Cada competição que a gente entrava só havia uma linha de pensamento, que era ganhar. Na realidade, uma equipa muito forte é não conviver bem com a derrota. O Porto é um clube que eu amo, é um clube que eu respeito muito. Como uma família de todos os portistas. Acho que é um clube muito bem estruturado, bem gerido, bem organizado. Eu acho que esse é o grande segredo do Porto. O que são algo que nos distingue como portistas é que queremos sempre mais e por isso ganhamos mais vezes e por isso somos recordistas. Se o Porto jogasse no céu, morreria só para ver jogar. O ADN do Porto é a união de poder lutar contra tudo e contra todos, sempre fomos habituados a isso, a ter que fazer sempre, a demonstrar sempre mais do que os outros. E essa qualidade não pode perder, porque tem que correr mais do que os outros. O Porto em jogo e deixou cair a toalha. Se o Porto não correr mais que as outras equipas, não é campeão, não ganha os jogos. Ninguém se iluda, porque foi sempre assim e só assim é que o Porto conseguiu ser sempre campeão. No esforço de todos, num grande espírito de equipa, numa grande força coletiva, tudo que é a alma portista, a alma do dragão, a raça daquela gente do Norte. Se de chegar, de querer cada vez mais, eu acho que isso é que é o Futebol Clube Porto. Foi sempre o Futebol Clube Porto. Isso é mística, ou seja, essa fome, essa vontade de vencer, essa ambição, essa vontade de superar diariamente, de ser melhor diariamente. Só para acabar, sempre o fez tornou-se esplêndido. Sente-se.
Super Porto. Seguimos juntos. E agora, antes de irmos almoçar, e porque também para nós, enquanto organização do Dia do Clube, tem muita mística, vamos ouvir a opinião de 3 grandes esportistas que participam num podcast que eu vos convido a ouvir, que é semanal, que é o Covil do Dragão. Eu chamo aqui o Bruno Garcia, que, no fundo, vão-nos dar a perspectiva do que viram até hoje nesta manhã. Bruno, o microfone é teu. Obrigado, eu prometo não demorar, que também já estou com fome. Então é assim, nós estamos aqui em representação, eu em pessoal estou em representação da comunidade de Super Porto. A comunidade de Super Porto já existe há alguns anos, já são 15 anos, comemoramos este ano 15 anos. Não somos apenas uma página que partilha notícias, somos mais do que isso. Nós temos a nossa opinião, temos a nossa forma de estar e de viver o clube, e portanto há muita gente que ao longo destes anos se revê naquilo que temos feito. Como eu disse, eu já há muitos anos que faço este tipo de conteúdo, juntamente com o Joel de Sousa, que comigo fundamos aqui esta comunidade. E o Covil do Dragão vem na sequência de vários conteúdos desses que fui fazendo ao longo dos anos, e portanto hoje estamos aqui para dar a conhecer àqueles que ainda não conhecem o podcast e que queiram seguir a vida do clube e os comentários semanais da vida do clube. Portanto, vou dar aqui a conhecer um pouco daquilo que é o podcast rapidamente. Dizer que comigo estão 8 pessoas nesta equipa do Covil do Dragão. Não estão todas aqui presentes. Vou chamar agora aqui 2 representantes dos oradores. Da parte da tarde estarão mais 2 e que estão comigo neste projeto. E, portanto, eu vou chamá-los. Eles, depois de estar aqui, são eles que se vão apresentar. Vou deixar isso para eles. São o Nené Reis e o João Pedro Barros. Muito bem. João Pedro Barros, jornalista do Jornal do Expresso, sócio do Futebol Clube Porto desde 1994. Decorei bem, decorei. O Nené é mais difícil, porque o Nené tem mais especificações. Portanto, o Nené Reis é do scouting de formação, e já há muitos anos que é também membro internacional do scouting, e portanto vou agora apresentá-los. Vou deixar aqui eles apresentarem-se. Só temos um microfone, eu vou passando. João Pedro Barros, começo por ti. Bem-vindo aqui à nossa casa. Em primeiro lugar, as sensações que estás a ter aqui deste dia, deste evento, que ainda está na parte da manhã, e a tua apresentação aqui para as pessoas. Muito bem, boa tarde. Em relação à apresentação, não tenho muito mais a dizer ao que tu disseste. Eu sou de facto jornalista do Expresso, sócio desde 94, e também trabalhei nesta casa na comunicação durante quase 8 anos, se eu bem me lembro das contas. E o que eu posso dizer do evento é que, desde logo, fiquei... É impressionante como, o Paulo Bizarro falou disso, como esgotaram as entradas para este evento, porque eu acho que todos nós somos pessoas que, se calhar, muitas vezes deitamos-nos e acordamos a pensar no Futebol Clube Porto, no clube e no próximo jogo, e temos necessidade de ter este espaço em que podemos conversar sobre as nossas experiências e sobre o que é que vivemos, sobre o que é que sentimos, sobre o jogo que nos marcou mais, o golo que nos marcou mais, a história que nos marcou mais. E é isso um bocado que se sente aqui, quer das pessoas que têm a experiência em primeira mão de estar ali no relvado e de tomar as decisões todas, quer as nossas experiências mais pequenas, digamos assim, não é? Das nossas vidas, em que o Porto tem muita importância. E por isso é fantástico estar aqui, é fantástico um evento destes, e acho que o facto de haver este interesse significa que provavelmente a gente vai ter que fazer isto mais vezes, outros formatos, outros palcos, outros meios, e o nosso podcast também é uma maneira, no fundo, e aliás foi assim que eu acabei por falar uma vez com o Bruno e contactá-lo e disponibilizar-me, porque aconteceu eu interessar-me, começar a ouvir o podcast quando foi a altura das eleições, em que, de facto, todos os esportistas, se calhar, a primeira coisa que tinham em mente, saíam à rua, no café, com os amigos, discutiam
o que é que foi dito, o que é que acham, em quem é que opções é que pretendem, quem é que vão votar, em quem não vão. E havia falta, se calhar, e aí se calhar contra mim falo na comunicação social, claro que era notícia, mas não havia um fórum um fórum suficientemente grande ou que houvesse espaço e tempo para falarmos sobre as coisas que na altura se debatiam, e há sempre temas para debater no universo do clube. E pronto, o que eu convidava-vos todos é que, se quiserem ouvir o Covil de Dragão, ele está disponível nas plataformas, está disponível ao vivo, e pronto, e certamente que quem é do Futebol Clube Porto encontra lá motivos de interesse e de participação, porque também interagimos muito com as pessoas. Uma salva de palmas, João Pedro Barros. Antes de passar aqui ao Nené Reis, dizer que está a passar ali no ecrã o QR Code de acesso a todas as nossas redes sociais, os nossos conteúdos estão lá também, para quem quiser também seguir o Covil do Dragão, aqueles que ainda não o fazem, e a comunidade de Super Porto. Nené, tal como o João Pedro, também és um homem da casa, também já trabalhaste aqui nesta casa, e gostava aqui, uma vez mais também, a tua apresentação e umas palavras sobre o dia do clube. Ok. Eu já estive nesta casa, já trabalhei nesta casa ali propriamente com o Bandeirinha, longos tempos. Neste momento exerço funções mais internacionais, não estou no clube, sou sócio do clube, obviamente, e portanto, para mim é sempre agradável começarmos o dia do clube. Não é um evento, é uma maneira da gente celebrar a própria vida e começarmos e finalizarmos o dia com o hino, porque não é apenas uma música, é o nosso ADN, é a nossa pertença, cantamos aquilo que nos pertence, e depois fazermos este percurso que fizemos durante a manhã, desde o delegado presidente, lembrando o Mr. Pedroto, e depois indo àquilo que são os grandes símbolos do clube, neste caso o Ricardo, o João e o Bandeirinha, aqui presentes. E eu acho que nestas, perdão-me a expressão, personagens todas, desde os presidentes até cada um de nós, há um valor que é comum a todos nós. Muito mais forte do que o querer, de raça, de entrega, de deixar a camisa mais alta do que aquela que encontramos. Para mim, o mais importante em cada um, e ficou bem vincado naquelas 3 pessoas que estiveram aqui, é o fator lealdade para com o clube. Esse, para mim, será sempre o fator maior. Não posso deixar, e acho que toda a gente, ou pelo menos alguns, eu sou um bocado choramingão, mas de facto dar os parabéns à comunidade de Super Porto. O Covil do Dragão é apenas uma parte da comunidade. Os vídeos que vimos, de facto, são bastante potentes. Pelo menos a mim fez-me vir a lágrima ao olho, e não tenho nenhum problema em assumir isso, porque é a nossa maneira de sentir. Da mesma maneira que o Ricardo dizia, aquele rosário todo de filho da criação para baixo, nós também temos este sentimento de pertença, de humildade, mas não podemos parar aqui. E terminava dizendo que as palavras do nosso presidente, que são palavras de desafio, que deixou de novos desafios, de nova inovação, precisamos sempre de estar a inovar para estar à frente dos outros e termos cuidado. Não é com a Santa Aliança, é que ela se transforme numa aliança santa. E, portanto, assim termino. Muito obrigado a todos. Eu só queria deixar aqui umas palavras finais. Primeiro, agradecer ao Nené e ao João Pedro por estarem aqui, por fazerem parte do Covil do Dragão. Para quem não percebe, nós, tal como o Paulo Bizarro e como o Paulo Santos, nós não fazemos nada disto, não temos recompensa nenhuma, pelo contrário, roubámos muitas horas à nossa família, aos nossos amigos, privámos muita coisa para estar aqui e para fazer realmente este trabalho. Os vídeos deram muito trabalho, mas a satisfação que eu tenho em estar aqui no Estádio do Dragão, e principalmente a homenagear o Presidente Pinto da Costa, que foi uma pessoa que dedicou a vida toda ao clube, mas eu também, e como muitos de vocês, dedicamos a vida a idolatrar esse homem. Eu, inclusive, tenho uma tatuagem do Presidente Pinto da Costa. Estar aqui, neste palco,
poder ter feito estes vídeos e proporcionar-vos este momento, para mim, enche-me de orgulho. Quero agradecer ao Paulo Bizarro, ao Paulo Santos, ao Bruno Sousa por este convite do Dia do Clube e seguimos juntos. Bruno, não tens nada que agradecer. Para nós é que é uma honra poder contar com a vossa colaboração, de todos vocês, e com a mais-valia que vocês são. E acho que o Futebol Clube Porto tem que ser isto. Unir esforços, juntar-nos para sermos maiores, porque garantidamente aqui com a parceria com o Super Porto, o Dia do Clube hoje é muito mais rico. Portanto, nós é que agradecemos, Bruno. Agora vamos para a hora do almoço. Há quem esteja inscrito no almoço. O almoço vai acontecer naquela sala à direita. Quem não tiver inscrito no almoço, a hora de retomarmos será às 14h30 da tarde. Entretanto, volto a recordar que agora durante o horário do almoço e até o recomeço, quem puder e ainda não o tiver feito, pode passar ali no espaço do Dr. João Lima e candidatar-se aos sorteios que vamos fazer da parte da tarde. Super Porto. Seguimos juntos.